experiência de já reinar com o Senhor. Haverá, na segunda vinda do Senhor, a manifestação do reino, onde o Senhor estabelecerá a sua manifestação. Lá em Apocalipse, por causa do tempo, não dá para entrarmos nesses pontos agora. Em Apocalipse nos mostra que haverá um galardão, um prêmio para os cristãos vencedores, que foram considerados vencedores hoje, cujo prêmio é reinar com o Senhor na sua manifestação por 1000 anos. Então ele vai estabelecer o seu reino ao ele voltar. Mas para estarmos no reino do Senhor, nós precisamos aprender a reinar em vida hoje. Reinar sobre a morte espiritual, reinar sobre até mesmo as doenças físicas, reinar sobre o pecado. Precisamos ter experiências hoje de reinar sobre nós mesmos. Mas nós, por nós mesmos, não conseguimos. Mas, aleluia, que em Romanos, deixa eu ver aqui qual versículo que é. Romanos 5, há um versículo, Romanos 5, versículo 17, que nos diz assim, ó: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, a forma de nós reinarmos em vida hoje é por meio do Senhor, é por meio de Jesus Cristo. E o Senhor sabe disso. Por isso que Ele veio, um dos aspectos da sua vinda foi para trazer a vida que estava com Deus. A vida se manifestou por meio de Jesus Cristo. E Ele trouxe essa vida hoje, essa vida está em nós. Nós que cremos e recebemos o Senhor, temos a vida de Deus, mas essa vida precisa ser vivida, precisa ser manifestada em cada um de nós. Às vezes nós temos uma riqueza insondável, que é a pessoa do Senhor morando, habitando em nós, mas temos uma vida como mendigo, como os miseráveis. Estou falando espiritualmente. Então aquele versículo que eu li, que o Senhor se fez pobre para nos tornasses ricos, é exatamente isso aqui, para experimentarmos as riquezas que podemos encontrar somente no Senhor, as quais habitam hoje em nosso espírito. E no Romanos mesmo, capítulo 10, versículo 12, nos mostra qual é a forma prática de desfrutarmos dessas riquezas hoje. Romanos 10, 12, o apóstolo Paulo fala que não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos e que Ele é rico para com todos os que o invocam. Então uma das formas práticas de experimentarmos as riquezas insondáveis de Cristo, as quais já habitam no nosso espírito e precisamos desfrutar hoje, é invocar o nome do Senhor. É como se a cada um de nós fosse dado um cartão bancário, cuja conta há um valor incalculável depositado lá, uma riqueza que não dá para explicar, uma riqueza tremenda, enorme. Mas nós temos o cartão, mas nós não temos a senha. A senha para desfrutar dessa riqueza é invocar o nome do Senhor. As riquezas estão no nosso espírito, está na vida de Deus, que foi manifestada através do seu Filho, o Senhor, que foi dado a nós para nosso desfrute hoje. Então, se aprendermos a reinar em vida hoje com o Senhor, certamente na manifestação do seu reino, estaremos lá reinando com o Senhor. Nós somos cristãos, somos filhos de Deus, temos a vida de Deus, mas às vezes as pessoas do mundo olham para os cristãos e vê pessoas apáticas, abatidas, cabeças baixas, pessoas tristes, melancólicas, depressivas e tantas outras coisas mais, mal-humoradas. Sabe por que tudo isso? Porque não experimentam as riquezas que está no nosso espírito. E a forma prática mais fácil de tocarmos nessas riquezas é invocar o nome do Senhor. Atos capítulo 7, versículo 59, ele mostra a ocasião em que Estevão estava sendo apedrejado. Apedrejado por quê? Porque ele invocava o nome do Senhor. Ele era um dos diáconos ali na igreja em Jerusalém. Porque ele não cessou de invocar o nome do Senhor, foi apedrejado pelos judeus religiosos. E no momento que ele estava sendo apedrejado, o versículo 59 nos mostra o que é invocar o nome do Senhor. Diz ali que ele invocava no momento da sua morte: ó Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele invocava Senhor Jesus e dizia: recebe o meu espírito. Estevão invocou o nome do Senhor até a sua morte. Ele não cessou de invocar o nome do Senhor.
Então esse é o ministério do apóstolo Paulo. Quando ele teve um encontro com o Senhor aqui em Atos, já estou encerrando, meu tempo está esgotando, tem apenas 2 minutos. Atos, capítulo 9, versículo 4 e 5, nos mostra o encontro de Saulo com o Senhor, quando ele estava indo caminho de Damasco, com autorização dos principais sacerdotes, para invocar, para prender as pessoas que invocavam o nome do Senhor ali em Damasco, porque já tinham saído de Jerusalém, tinham fugido. Atos 8, versículo 1 mostra isso, que foram dispersos. Então ele falou, vou até Damasco prender os que invocam o nome do Senhor lá, que ficam aí chamando, ó Senhor Jesus. Mas nesse momento, caminho de Damasco, ele ouviu uma voz muito forte que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caindo por terra, por causa da luz que brilhou diante dele, perdeu a visão, caiu por terra e ele perguntou, mas quem é, Senhor, que está dizendo que eu persigo? A resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, Saulo, no entendimento dele, ele estava perseguindo pessoas humanas, como eu, você que está assistindo, pessoas que invocavam o nome do Senhor, ficavam chamando o nome do Senhor. Mas o Senhor responde aqui, você está me perseguindo, Saulo. Então é a prova que o Senhor está com aqueles que invocam o nome do Senhor. Depois, o Senhor mesmo fala para Ananias ir até Paulo, em Damasco, orar por ele para ele recupere a visão. E Ananias, no primeiro momento, se recusou, porque falou, poxa, esse é um que persegue os cristãos, agora eu vou orar por ele, Senhor. Mas o Senhor falou, não, vai, Ananias. Sabe o que o Senhor disse para eles? Versículo 15, capítulo 9 de Atos. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, olha só, o Senhor está com aqueles que invocam, que chamam o nome do Senhor. E o ministério que Paulo recebeu da parte do Senhor foi tornar conhecido o nome do Senhor, levar o invocar ao nome do Senhor, essa prática viva, não religiosa, viva, de invocar o nome do Senhor, ter uma comunhão com o Senhor aonde quer que você esteja, no seu trabalho, em casa, dirigindo o carro. Nós podemos estar invocando o nome do Senhor, estarmos no Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, Paulo fala, e nós não temos como nós invocarmos, dizer Senhor Jesus, sem estar no Espírito, sem tocar no Espírito Santo. Então é a forma mais prática de você desfrutar, de você trazer o reino de Deus. Então quando você invoca o nome do Senhor, quando você clama pelo nome do Senhor, ali onde você está, naquele momento, você saiu da esfera de morte e foi para a esfera da vida. Você, ou seja, saiu da sua alma e foi para o Espírito, aonde o Senhor habita. Então o Senhor ali passa a reinar em você naquele momento. Essa é a forma de trazer o reino de Deus hoje para dentro de nós. Ele já está dentro de nós, o reino. Ele só precisa manifestar. Eu só preciso deixar a vida de Deus viver em mim. E a forma prática é invocando o nome do Senhor. Paulo estava tão claro dessa prática, ele experimentou e viveu isso, que todas as igrejas por onde ele passava, igrejas que foram estabelecidas por meio deles, ele praticava invocar o nome do Senhor. Em Romanos, ele fala bastante disso. Em 1 Coríntios, ele fala. Todas as igrejas, todo lugar que Paulo ia, ele falava de invocar o nome do Senhor. Você quer ver? 1 Coríntios, só para encerrar. 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo escreve a sua epístola à igreja e fala, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e irmão Sóstenes. Escreve a quem? A igreja de Deus que está em Corinto, porque é uma igreja em cada cidade, todos os irmãos têm a vida de Deus naquela cidade, são os membros da igreja que está naquela cidade, portanto, numa cidade só há uma igreja, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus está em Cosmópolis, a igreja de Deus está em São Paulo, que está em Salvador, Bahia, que está em Arthur Nogueira. Cada cidade é uma igreja, composta de todos os filhos de Deus que está naquela cidade. O homem dividiu o corpo de Cristo, mas Deus não vê assim. Ele fala, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o ministério do apóstolo Paulo. Ele continuou, ele levou a cabo até o fim o ministério que o Senhor tinha dado aos apóstolos e agora continuou com ele. Jesus é o Senhor. Se o Senhor permitir, próxima